entendendo o que é, do que se alimenta, né, esse tal do LGPD, né, da LGPD, e também como adequar aos sites, né? Então essa foi uma questão que eu combinei bastante com o Vini ali, da gente conseguir sim falar sobre a LGPD, contextualizar, falar da obrigatoriedade, do momento que a gente está, mas também de o quanto isso vai interferir nos canais digitais dos clientes, né? Principalmente site, portais, e-commerces, que é onde mais casa com também os nossos clientes, né? Essa parte mais do web compliance. Mas, né, todo o compliance em si é relevante, né? A gente sabe disso. Mas como tem tanto conteúdo de LGPD, e até o Vini ali, o Gabriel, o Diogo vão estar também à disposição depois para tirar essas outras dúvidas mais específicas, né? Então, dar as boas-vindas aí a todo mundo, pessoal. Vou apresentar por cima aí o Vinícius, porque é um currículo bem longo, né? Então, vou pedir para tu me ajudar aí, Vinícius, mas o Vinícius é cofundador da High Order, né? É pós-doutor em Direito, numa universidade da Bélgica, eu nem sei falar o nome. Me ajuda aí, Vini. Só o Marino sabe falar esse nome, eu acho, cara. A Marina deve saber, né? Depois tu me ajuda. E o cara escreveu um livro sobre os direitos de privacidade e proteção de dados da internet, isso em 2016, né? Quando nem se falava, eu acho que em LGPD aqui, ou se falava, pelo menos não tinha chegado até o público geral. Então o cara é fera mesmo. E aí, qual que é a nossa ideia hoje? É um bate-papo, tá, pessoal? Até a gente fez um formato de reunião, né? Que qualquer um pode abrir o áudio, abrir a câmera a hora que quiser, né, solicitar, erguer a mão, eu tenho uma dúvida, eu tenho algo a contribuir, fiquem bem à vontade, né? A ideia, então, é a gente ter essa troca mesmo. Eu mesmo tenho várias perguntas aqui, até meio, eu acho que não são meio idiotas, né, Vinícius, aí depois tu que vai dizer, mas eu acho que vai contribuir também para todo mundo, né, de acordo com o nível de conhecimento que tem sobre isso. Então, agradecer aí o Vinícius, Gabriel, Diogo aí também, o Diogo tá presente. Me ajuda aí com o teu currículo, cara, e vamos lá, vamos começar a destrinchar um pouco o que é essa tal da LGPD. Beleza, então, primeiramente, aí, boa tarde a todos e todas. Eu fico muito feliz com o convite e a parceria com a Alpina para estar aqui com vocês conversando sobre a LGPD. O meu currículo é uma coisa engraçada, a gente não gosta de ficar falando de si muitas vezes, né? Eu tenho uma experiência, assim, acadêmica e profissional na área de proteção de dados, né? Não só pela questão de ter uma formação na área do direito, que me proporcionou conhecer algumas coisas, mas porque eu sempre fui muito curioso com tecnologia. Então, eu acho que, para além da minha formação acadêmica, que é uma formação legal, assim, de doutorado e pós-doutorado focado em proteção de dados, eu sempre fui muito metido nas questões de tecnologia. E aí eu encontrei os parceiros ideais, né? Encontrei o Diogo e o Gabriel aí no meio do caminho, que foram meus alunos e entusiastas de tecnologia, os nerds do direito, né? E aí a gente fundou a High Order, que é uma Lawtech. A gente trabalha basicamente com programas de compliance, com adequação de empresas, focando muito nas soluções tecnológicas, né? Não só com solução jurídica, mas com soluções tecnológicas. Então, me encontrei com esses dois jovens aí que me ajudaram a fundar a High Order e hoje estamos aí trabalhando muito fortemente em programas de adequação à LGPD. Então, isso tudo, né, faz com que eu esteja aqui, né, depois de muitas conversas, a gente tem uma parceria legal aí com o Fabrício, com o pessoal da Alpina, para falar sobre esse assunto, que é um assunto que gera muita curiosidade, né? Tá todo mundo, quanto mais passa o tempo, na verdade, vai chegando mais próximo, né, da gente ter aí algumas situações que a LGPD trouxe, mais curiosidade gera, né? As pessoas estão ainda num status querendo saber mais, até que ponto ela vai se aplicar a algumas atividades e tal. Então a gente vai fazer esse bate-papo, eu vou falar aqui, fazer uma rápida apresentação só para situar alguns conceitos, algumas questões mais de contextuais, né, em relação à LGPD, para daí então a gente abrir para um bate-papo aí de perguntas e respostas com o viés mais prático possível para aquilo que é a realidade de vocês. Então eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente.
Vocês estão enxergando aí? Tranquilo? Beleza. Então, Tudo certo. pessoal, aqui na High Order, como eu comentei, somos eu, o Gabriel e o Diogo, né? Nós três temos formação na área jurídica, né? Nós três somos advogados por formação e habilitação, mas na High Order não atuamos como advogados especificamente, né? Nós somos entusiastas da tecnologia como cofundadores dessa empresa, temos uma formação acadêmica sólida que nos permite conhecer muito desse assunto e temos uma experiência prática muito legal, assim, em relação às questões jurídicas e tecnológicas. Então, eu, como disse antes, sou pós-doutor em Direito, fiz um pós-doutorado na Bélgica em 2016, quando a GDPR estava iniciando sua vigência na Europa, e meu doutorado eu fiz um pedaço dele na Espanha também, num período em que a GDPR estava sendo construída, e em 2014 eu já fiz minha tese de doutorado focada em proteção de dados. Então eu já trabalhava com isso, já estudava esse tema, e depois eu aprofundei na Bélgica quando fiquei lá no pós-doc. E O Vinícius, Gabriel... só Fala sobre desculpa isso. te interromper, acho que só para explicar ali, a GDPR é a equivalente à LGPD da Europa, né? Que Isso seria a é. lei de proteção de dados lá da Europa, né? Isso, eles chamam também de Regulamento Geral de Proteção de Dados, né? Ou GDPR, né? O General Data Protection Regulation. E aí a gente tem, é o equivalente. Na verdade, a LGPD, ela basicamente copiou muitos parâmetros da GDPR, né? Então, lá em 2016, quando eu estava lá, tinha muita discussão sobre como é que isso ia acontecer, né? Então, um padrão que eu tive, assim, de viver fora, né? No período que eu morei na Espanha, a gente tinha a diretiva europeia vigente desde 95, com algumas alterações. Então, na União Europeia, desde 1995, eles já tinham um regulamento para a proteção de dados. Então, assim, desde aquele dado preenchido em papel, eles já se preocupavam desde 95. E em 2016, eles atualizaram o processo, assumiram que o mundo era outro, né? Reconheceram essas transformações e fizeram um regulamento totalmente novo, integrando a questão tecnológica e trazendo muitas repercussões para o mundo todo, né? Então, esse reflexo da GDPR, ele se espalhou para o mundo inteiro e o Brasil é um desses reflexos, né? O Gabriel é doutorando hoje, né? Foi meu aluno na graduação do mestrado, hoje é doutorando na PUC. E o Diogo foi também nosso aluno na IMED na graduação e hoje é mestrando em Direito também. E então temos uma experiência legal aí, todo mundo com uma boa trajetória. Aqui tem alguns produtos da High Order, depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, não vou passar por esses elementos agora, que não é o nosso foco. A timeline da LGPD, por que a LGPD existe, de onde é que ela nasceu, por que ela brotou, assim, muita gente do nada. Mas agora o Brasil resolveu inventar esse negócio de proteção de dados. Então não é um negócio de agora. A gente tem uma trajetória histórica de preocupação com privacidade, que é lá de 1890, né? Teve dois autores que escreveram um artigo na Harvard Law Review e trouxeram pela primeira vez o conceito de privacidade. Esse conceito foi se modificando, a gente foi tendo alterações na trajetória da nossa história em relação à tecnologia. Em 1990, a gente começou a ter uma internet mais popularizada nos Estados Unidos e começamos a entender que a internet não era só uma coisa militar e nem só acadêmica e que podia ter nas casas. Isso foi avançando mais lentamente para o nosso país, mas mais rapidamente em outros. Se a gente for pensar lá na década de 2000, a gente ainda estava naquela transição de internet de escada para uma ADSL, internet a rádio, né? Era ainda difícil conectar a internet, era lento, era caro. E então a gente não via tantos problemas envolvendo a internet, a gente não via tantos problemas em compartilhar bancos de dados e tudo mais. Quando a gente entrou na década de 2010 e nós tivemos uma grande ampliação das redes sociais e vendo, né, a grande funcionalidade que as redes sociais poderiam trazer para as pessoas e para os negócios, aí o Brasil começa a se preocupar de forma mais intensa com o volume de dados que é compartilhado, o volume de dados que é deixado, de certa forma, vulnerável na rede. Aí a gente tem em 2014 o Marco Civil da Internet, que traz direitos e obrigações para quem está na internet, né? Não só as empresas, mas as pessoas, de modo geral, conseguem identificar seus direitos. Então, hoje, quando uma autoridade policial, por exemplo, pede requisita dados, ela requisita com base no Marco Civil da Internet.
Quando alguém comete algum ato ilícito, quer processar alguém, quer obter um número do IP, por exemplo, ela utiliza o Marco Civil da Internet para essa finalidade, né? Então, a gente percebe essa evolução que de 2010 para cá começa a ser muito rápida no nosso cenário nacional. Então, em 2016, a GDPR vem para a União Europeia para modificar o padrão regulatório de proteção de dados, e o Brasil já estava pensando uma lei de proteção de dados até nesse período. Já existia uma discussão sobre uma LGPD, mas uma discussão muito lenta, muito sem prioridade dentro do Congresso. Aí o que acontece? O Brasil quer pleitear uma cadeira na OCDE, quer se tornar um player internacional importante para negócios internacionais. Com a GDPR europeia, outros países se organizam em relação a leis de proteção de dados, e os países começam a dizer o seguinte, ó, nós temos que ter um pacto de negociação leal, de negociação equitativa, e algumas leis vão ser importantes. A gente precisa ter aí regras mínimas e que sejam respeitadas em relação a várias coisas. Previdência, questão tributária, questão trabalhista e a questão de proteção de dados. Porque se a gente estiver negociando com um país que não tem regra de proteção de dados, vai dar uma certa concorrência desleal, vai dar um jogo muito desigual entre os players. Então a gente precisa ter um jogo mais igual. Então, Brasil, se tu quiser continuar sendo um player grande, negociando com outras nações, outros blocos que levam a sério uma série de regulamentos, vocês vão ter que ter uma lei de proteção de dados, não no papel, mas que funcione. E por isso que eu já antecipo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, vocês acham que a LGPD vai pegar? A LGPD não tem outra saída se não pegar. E ela já pegou, na verdade, né? Então não é uma questão assim de vai pegar, ela já pegou. Né? A gente já tem observado uma série de demandas que mostram que a LGPD é uma realidade já para muitas empresas há um bom tempo. Então, por isso, os programas de compliance e adequação começaram a ser necessários no nosso país, né? Essa necessidade de adequar não só sites, os aplicativos, as plataformas, mas as empresas como um todo, se tornou algo muito necessário aí, especialmente em 2020, né, quando começou a se pensar tudo isso. Porque muitos se perguntavam, mas a LGPD entra em vigor quando, afinal? Porque ela tinha um prazo, ela entrou em 2018, ela foi aprovada, foi publicada, entrou em vigência, mas ela dava um tempo para todo mundo se adequar. Quando é que acabou esse tempo da adequação? Acabou em setembro do ano passado. Então, a partir de setembro do ano passado, ela está valendo para valer. Verdade verdadeira, real, oficial, né? Ela está valendo mesmo. O que ficou para depois em relação à LGPD? As sanções administrativas, as penalidades, as multas, isso tudo começa a valer a partir de agosto desse ano. Então, ainda tem um tempinho para começar a pensar adequações. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil ainda está organizando algumas coisas, não tem alguns regulamentos específicos, tem algumas coisas que ela ainda precisa normatizar, né? Então, tem várias situações que estão em aberto. Então, eu acredito que vai levar um tempo ainda até a ANPD começar a fazer uma fiscalização. Inclusive, o instrumento que vai normatizar como ela vai fiscalizar, ela está em fase de minuta. Então, está tendo agora uma discussão sobre aquela minuta, se aquela minuta vai valer, se vai ser aprovada ou não vai ser aprovada. Então, não existe um regulamento de fiscalização hoje. Ela pode aplicar a lei? Pode, mas ela não tem regras de fiscalização feitas ainda, para vocês terem uma ideia. Então, tem uma caminhada para acontecer pelo menos até o fim do ano, acredito eu, e depois, o ano que vem, sim, eu acho que as coisas começam a apertar um pouco mais. Mas também não quero, e até eu comentava com o Fabrício e com a Val essa semana, o objetivo não é apavorar ninguém, né? Eu estou aqui muito mais para trazer uma abordagem esclarecedora da LGPD, até porque eu enxergo a LGPD como, não como um vilão da situação, mas como uma oportunidade que os negócios e as empresas têm para agregar valor, a importância que dão aos dados dos seus clientes. Isso é muito importante. A privacidade ela começou a ser usada como slogan por muitas empresas, né? A gente comentava, o Fabrício trouxe o exemplo do Itaú, né, que tem já propaganda falando nesse sentido da importância que os dados dos clientes do Itaú têm a partir até de comerciais que eles começaram a fazer. A Apple já trabalha com isso desde o Snowden, né? Lá em 2012 eles começaram a avançar nisso. E ontem eu estava lendo uma newsletter aí de uma disputa da Apple com o Facebook. O que acontece? A Apple mudou por padrão, isso a gente chama de privacy by design e privacy by default, né, que ela muda no design do software e no padrão de autorregulação deles,
filtros que evitam rastreamento dentro do próprio iPhone, do MacBook, do iPad e do Apple Watch. Então, o que acontece? Os rastreadores que o Facebook estava utilizando, que eram importantes para os negócios publicitários, eles começaram a ficar muito limitados pelo hardware e pelo software dos equipamentos da Apple. E aí o Facebook está de cara, né? Tipo, pô, a gente tem um negócio baseado em dados e vocês vêm aí e inventam um troço para evitar que a gente chegue nas preferências desses usuários. O que a Apple fez? Em vez do cara só dar o aceite para o Facebook, ele tem que dar o aceite para a Apple no equipamento para dizer que ele deseja ter os rastreamentos, né? E aí o que aconteceu? A estatística mostrou que 13% apenas dos usuários da Apple permitiram que o Facebook continuasse rastreando. Então foi um golpe no Facebook, né, na prática do negócio, né? Por outro lado, a Apple, quando vai colocar a landing page lá para divulgar o novo MacBook, o novo iPhone, ela coloca lá pelo menos uns 3 itens que envolvem design, que envolvem a performance do produto antes, e um quarto elemento que sempre é privacidade importa para nós. Nós respeitamos a sua privacidade. Então, eles usam muito fortemente privacidade como slogan, e outras empresas estão vendo que isso dá certo. Então, pensar LGPD hoje como algo novo é também atrair para si uma responsabilidade, sair na frente dos concorrentes dizendo, pô, se a gente daqui a pouco começar realmente a levar a sério isso, fazer um programa de integridade e fazer um negócio decolar dentro da empresa, a gente consegue usar isso inclusive como um slogan e agregar o valor. A gente vira o jogo disso, não como um gasto, não como um trabalho muito duro que de fato a gente tem que fazer nas empresas, mas como algo que vai agregar à imagem, à marca e ao respeito que a gente tem, porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Então, é legal pensar nessa perspectiva. E tem Tu acaba fazendo do limão uma limonada, né? Em vez de esperar dar problema e tal, não, tu se antecipa, né? É mais proativo nisso e usa como um diferencial, né? E eu vejo que tem bastante espaço para isso ainda aqui, principalmente na região, aqui no Rio Grande do Sul, não tá, eu vejo que tá andando sim, mas tá indo um pouco moroso, assim, no meu ponto de vista, né? Acho que no teu caso, para vocês, eu não sei se também tem essa percepção, mas acho que é bem legal usar isso como um elemento para agregar valor à marca, né, da empresa. Bem interessante. Com certeza, Fabrício. E sabe, assim, ó, a gente percebe isso no Rio Grande do Sul, especialmente em cidades do interior. Assim, em Porto Alegre, Caxias, a gente vê assim que tem um mundo corporativo que é um pouco mais rápido do que aquilo que a gente está habituado aqui na nossa região. A gente tem uma velocidade diferente, né? Por conta do perfil, por conta da realidade e tudo mais. Não que o modelo seja melhor que o outro, não é isso. É que as coisas acontecem num tempo diferente aqui. E o que acontece nesse tempo que é um pouco mais moroso, um pouco mais lento para algumas situações, a LGPD, ela de fato, ela não se apresenta como uma prioridade para as empresas, não é uma coisa que todo mundo está sabendo, que está dominando, embora tenha muito conteúdo circulando hoje sobre esse tema, é algo que as empresas ainda estão assim, não sei, vamos ver, né? Tá aquela coisa meio no limbo, assim. Enquanto que em outra, se a gente vai para as capitais, vai para cidades maiores, a gente vê que tem um avanço muito maior em relação a se apropriar sobre esse tema e resolver essas coisas e entender isso. Então, se você vai para uma disputa de mercado com empresas dessas cidades maiores, você já vê que, em relação ao LGPD, você está um pouco mais atrás, está um pouco mais atrasado no processo de adequação e até de tentar usar como slogan. Mas na nossa região, hoje, sem nenhuma dúvida, quem despertasse no seu segmento, pá, eu posso usar isso a meu favor e posso trazer isso como um elemento de satisfação com os meus clientes, isso, sem nenhuma dúvida, assim, independentemente do segmento, a gente tem visto que isso pode ser um elemento de diferenciar a marca, de diferenciar a reputação, imagem, é muito legal isso. Deixa eu só dizer uma coisa que é bem importante, o Fabrício desmutou o microfone, me interrompeu e perguntou, gente, vocês todos mesmo, vocês podem me interromper a qualquer momento, aqui é uma dinâmica que eu adoto, inclusive, em aula com os meus alunos, assim, porque eu acho que todo mundo ganha com essa conversa, né, então... eu tenho mais 13 slides, mas se eu apresentar só mais um, não tem problema nenhum. O importante é que vocês se sintam satisfeitos aqui em poder conversar, ter trocas e receber informações importantes e úteis para vocês, né? Então, eu vou comentar rapidinho aqui alguns conceitos que a LGPD traz, né? O que é um dado pessoal, o que são tratamentos de dados, quem são os titulares, a questão do encarregado, controlador e operador.
Dado pessoal é uma coisa muito básica e simples que a gente precisa entender que toda informação que torna alguém identificável, e esse alguém é uma pessoa física, uma pessoa natural, que a lei diz, mas é a pessoa física, é um cara que tem CPF, e hoje as pessoas nascem com CPF já, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e a certidão de nascimento deles já tinha CPF, então basicamente todo indivíduo que está aí na vida tem um CPF. Se ela se torna identificável de alguma maneira, com alguma informação, essa informação ela é um dado pessoal. Então, se o cara tem lá um e-mail que não diz respeito ao nome e sobrenome dele, um e-mail qualquer, né? Mas esse e-mail pode, de alguma forma, identificar ele com o cruzamento de algumas informações, ou ele simplesmente o identifica, ele é um dado pessoal. O CPF é um conjunto de números e identifica uma pessoa. É um dado pessoal. Um RG é um dado pessoal. Né? Um número de WhatsApp hoje é praticamente um dado pessoal porque a gente consegue identificar. Né? Isso se a gente está falando de leads, inclusive, já entrando num conceito mais do mundo alpina, né? Que a gente está falando de leads que não são enriquecidos, né? Se a gente enriquecer esses leads, então nem se fala, a gente vai ter um volume de dados ainda maior, né? Então não são nem informações que tornam identificável, não, são dados que identificam mesmo e a gente tem uma gama de informações grande para poder trabalhar aquele lead lá para estratégias de negócio. Então, o lead mais pobrezinho lá, né, ele já é um dado pessoal na maioria das vezes. Então, essa é uma questão bem importante de entender, né, que a LGPD, ela se aplica a operações de tratamento de dados. O que eu quero dizer com isso? Se você tem, de alguma maneira, a circulação de dados nessa compreensão que eu comentei agora, você trata dados. Então, você não precisa ser uma empresa de tecnologia, você não precisa ter. Ah, eu não tenho site da minha empresa. Beleza, se você tiver um daqueles arquivinhos cheio de ficha de cadastro de clientes, você trata dados. Então, você precisa adequar de alguma maneira a tua empresa LGPD. Né? Quem que é titular de dados? Toda pessoa física. Toda pessoa física é um titular de dados. Então, todos nós aqui que estamos nessa reunião, nesse webinar, todos nós somos titulares. Os titulares pela LGPD têm direitos. Eu vou comentar alguns deles depois com vocês. E é isso que torna a vida das empresas um pouquinho mais complexa, porque começa a ter mais atenção a coisas que antes não eram reconhecidas pela lei. Então, a gente passa a ter que ter atenção com algumas situações dessas. A LGPD traz um conceito interessante que é a questão do encarregado. Vocês já devem ter ouvido falar aí em outros webinars e podcasts e tudo mais, no tal do DPO, né? Que é o Data Protection Officer. É a mesma coisa. O encarregado de DPO é a mesma história, né? Então, ele faz absolutamente a mesma coisa. Toda empresa hoje, de acordo com o que a LGPD coloca, precisa designar um encarregado que fique responsável por fazer qualquer interlocução relacionada com proteção de dados. Ah, se algum cliente reclama que os dados vazaram, se algum cliente informa, quer saber quais dados estão sendo tratados, tudo isso é função do tal do encarregado que tem que ter dentro da empresa. Se a NPD fiscalizar, ela vai querer falar com o encarregado, que vai ter que ter a documentação na mão, que vai ter que fazer todas essas comunicações. Hoje, uma das coisas que acabam se tornando basicamente obrigatórias é informar quem é o encarregado nos meios de comunicação que a empresa tem. Então, vai estar lá no rodapé do site, lá um cookie banner, mas tem também lá o encarregado é o fulano de tal e o e-mail em relação a LGPD ou questões de dados é lgpd@alpina.digital, por exemplo. Né? Tem que ter essa informação assim a partir de agora, assim, nos sites, né? Algo importante de designar quem é o encarregado. Não é necessário fazer uma portaria, botar faixa de posse do DPO, tirar fotos, essas coisas assim, para formalizar a função desse cara na empresa. Mas tem que ter uma designação, tem que definir, né, em algum momento da empresa, quem que vai ser esse cara, quem que vai levar o tapinha nas costas para dizer, meu, teu DPO, ó, toca a vida agora, né? Ei, Vini, desculpa te interromper de novo. Mais uma dúvida. Esse cara, ele obrigatoriamente tem que ser um colaborador ou um sócio da empresa, ou ele pode ser um terceirizado? Ah, essa pergunta é muito boa, Fabrício, porque esse cara pode ser um terceirizado. Tem alguns profissionais que estão desempenhando uma função que até está denominada que é DPO as a Service, né? Você contrata uma assinatura de um cara que é DPO de várias empresas e ele toma conta dessas atividades. Nós aqui na High Order, por exemplo, a gente não faz DPO as a Service porque é um foco muito específico, né? Tem algumas empresas, alguns escritórios que estão se especializando só nisso e atendendo demandas como DPOs, né?
Então, eles acabam ficando responsáveis por fazer interlocução com fornecedores, com clientes, com consultorias como a nossa, para poder fazer adequações. Então, pode ser um terceiro, pode ser um colaborador, não precisa necessariamente ser um sócio, não precisa ter uma formação específica, não precisa ser o cara da TI, não precisa ser um advogado, nada disso. Sim, pode ser. Na verdade, o que a gente sempre recomenda é que o DPO seja uma pessoa que conheça os processos da empresa, porque a questão de fluxo de dados ela está basicamente em função dos processos da empresa. Então, quanto mais esse cara conhece os processos da empresa, melhor ele vai desempenhar a função que ele tem. Então, hoje, boa parte das empresas brasileiras não vai contratar um DPO exclusivamente para essa função. As grandonas vão contratar, e o salário é altíssimo, né? A média levantada pelo LinkedIn no ano passado para as contratações que foram feitas para DPO era uma média de R$ 20 mil de salário para esse cara, né? Que tinha formação tanto em TI quanto em direito. Então, nas grandes cidades, para as grandes empresas, foi uma vaga que surgiu, né, a partir da LGPD, uma oportunidade de trabalho que surgiu pela LGPD. Assim como a GDPR trouxe para a União Europeia, a União Europeia estava pagando muito bem por esses caras contratados nas grandes empresas. Também teve, o LinkedIn fez esse levantamento em nível global e viu assim, que tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, os DPOs são muito bem remunerados. Tem um estudo que o LinkedIn fez no Reino Unido em 2017 para 18. E entre as 10 profissões mais bem cotadas daquele período, o DPO era uma das 10. Então, assim, enquanto a gente sempre está falando, engenheiros da computação, engenheiro de software, TI, não sei o quê, de repente um cara que tem que administrar dados de uma empresa lá no meio desses 10, né? Então, por conta de uma necessidade regulatória que trouxe. Então, veja a importância que esse cara tem na função de dados das empresas, né? E aí tem dois conceitos finais aqui que a LGPD traz, que é a questão de controlador e operador, né? Quem que é o operador, começando por esse conceito? O operador é aquele que faz tratamento de dados em nome de um controlador, né? Então, o controlador é quem determina que o operador faça aquele tratamento. Então, vamos imaginar o seguinte, a Alpina é contratada por uma empresa vai lá e desenvolve uma landing page, recebe os leads e, a partir desses leads, dá continuidade a uma campanha a partir das diretrizes que esse cliente passou. A Alpina, nessa situação, ela é a operadora. O cliente da Alpina é o controlador. Então, a Alpina nem sempre vai ser o tempo inteiro operadora e nem sempre vai ser o tempo inteiro controladora. É uma situação que vai se modificando conforme a circunstância, né? Então, esse cliente, ele vai fazer tratamento de dados, vai junto com a Alpina, só que a Alpina na condição de operadora. O que muda isso? Mudam os níveis de responsabilidade que a gente vai ter na questão de tratamento de dados, e são questões que às vezes se ajusta contratualmente. Olha, a gente, quando estiver atuando nessas situações aqui, a gente vai ser operador, e na condição de operador, nossa responsabilidade sobre dados é essa e essa. Né? Enquanto que você, cliente, é controlador e a tua responsabilidade é essa. Se um dia der qualquer problema, as responsabilidades estão bem claras, bem identificadas, né? Não tem problema nenhum. Nas conversas que vai se ter com esse cliente, já se deixa claro em relação aos cuidados que precisa ter com esses dados, porque às vezes acontece até o seguinte, do cliente chegar, olha, eu quero fazer uma campanha, e-mail marketing é uma coisa que até não está tão em alta hoje, já passou muito timing do e-mail marketing, mas tem muito cliente que chegava lá, olha, eu tenho uma base de e-mails e eu quero disparar e-mail para toda a gente aqui. Antes da LGPD, show de bola, pegava ali, metia numa ferramenta e tacava ali pau, né? SMS, WhatsApp, o que fosse, né? Automatizava o processo. O problema com a LGPD é que se você pega essa base, e essa base ela não passou por consentimento, não é uma base que está regular, não é uma base adequada, aí você vai estar cometendo um ato ilícito na condição de operador, né? Você vai estar fazendo uma coisa contra o que a LGPD coloca. E o controlador também, porque ele está usando uma base inadequada também. Então, você tem uma responsabilidade compartilhada desse ato, né? Na condição de controlador e de operador. Então, tem gente que, às vezes, agências, empresas que fazem essas ações, mas daí sempre vão verificar. Essa base que você está me passando é uma base que você declara que está adequada? Ah, eu declaro que está adequada? Beleza. Você tem que confiar na boa fé do cliente que vai receber e vai fazer.
Se ele declarou isso, que a base está adequada nos termos da lei, na condição do operador, você vai ter uma responsabilidade menor, porque ele declarou de boa fé que estavam adequadas. Ah, Vini, mas se estiver inadequado? Bom, mas o cara declarou para ti que estava adequado, então você tem essa base para poder se proteger nessas circunstâncias. Então, são situações que a gente consegue ajustar, às vezes, em contrato, em regulamentos, em políticas, para deixar tudo melhor alinhado, né? Mas o fato é que tem essas duas situações, do quem é controlador, de quem é operador, e isso é muito dinâmico na realidade das empresas hoje, né? Comentar aqui alguns dos direitos que os titulares trouxeram, né, para hoje em dia, né? Então, a LGPD, ela traz a possibilidade de confirmar a existência do tratamento de dados. Então, um cliente lá, uma pessoa física, pode requisitar: eu quero saber se vocês tratam dados a meu respeito. E o encarregado vai ter que responder essa requisição. A gente trata dados. Ela pode ter acesso aos dados que são tratados. Ela pode revisar decisões baseadas em tratamento automatizado. Pegar o exemplo mais esdrúxulo que está acontecendo hoje no país, que é a questão da Serasa, né? A Serasa tem aquele credit score, que ela define lá um crédito, né? Se você tem um potencial adimplente ou inadimplente, né? E ninguém sabe como é que chega no teu score, porque tu vai pegar lá, pô, mas peraí, a gente é quase a mesma pessoa, a gente tem os mesmos hábitos, o mesmo empregador, o mesmo salário e tudo mais, e o teu score é 600 e o meu é 900, como isso? Né? É uma decisão baseada em tratamento automatizado que a Serasa faz. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a Serasa não faz nada irregular em relação a isso, mas isso foi antes da LGPD. Eu acho que agora vai mudar isso, porque a Serasa vai ter que justificar como é que essa decisão automatizada acontece. Né? Claro que sem quebrar a propriedade intelectual do software dela, mas ela vai ter que abrir a caixa preta para dizer: olha, a gente usa essa base, essa base, essa base para definir o score do cara. É isso. E o titular de dados tem direito a saber essa informação a partir da LGPD. Uma outra coisa que a LGPD trouxe: portabilidade de dados. Né? Eu quero fazer com que o meu banco de dados vá para outra empresa. Exemplo, eu sou cliente da Vivo e quero ir para a Claro. Não é só meu número que vai, eu posso pedir que o meu cadastro vá junto, e esse cadastro lá na Claro, ele não fique mais lá, entendeu? Não fique me xaropeando depois no call center, que é uma coisa que enche muito o nosso saco, né, como consumidor, muitas vezes, é o quanto nos ligam para tentar nos convencer a contratar um serviço. Né? Eu, particularmente, eu tenho uma certa operadora aí que, se me der de presente vitalício fibra ótica, eu não quero, de tanto que já me encheram o saco. Eu acho que vocês devem saber, porque vocês também devem ter recebido essas ligações. É um saco, é 10 ligações, 15 ligações do dia. Assim, eu já olho o número, eu já nego a ligação pelo Apple Watch aqui para, tipo, pô, que merda, né? Outra coisa: correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. O titular dos dados pode requisitar isso. A questão de anonimização, bloqueio e eliminação de dados. Por isso que hoje a gente fala que as empresas acabam tendo a necessidade de ter uma política de eliminação de dados, para poder informar como é que ela elimina, cada quanto tempo ela elimina esses dados, né? Ou anonimiza, ou bloqueia, porque a LGPD traz essas possibilidades como forma de proteção de dados: anonimizar, bloquear, eliminar. Informações de dados compartilhados pelo controlador. Então, vamos imaginar o seguinte: um cliente que vocês atendam aí na Alpina passa para vocês uma demanda, que vocês vão atuar como operadores, mas um cliente desse cliente requisita: eu quero saber com quem vocês estão compartilhando meus dados. E aí o encarregado vai ter que dizer: a gente compartilha esses dados com essa empresa e com a nossa agência, para essas e essas finalidades. Por isso que uma coisa que é bem importante em se tratando de LGPD é conhecer as finalidades de uso dos dados. Por isso que as políticas de privacidade hoje também não podem ser genéricas, né? A gente não pode dizer lá: eu vou utilizar os dados para todos os fins possíveis e imagináveis, ponto. Não, eu tenho que dizer, e para isso eu tenho que conhecer para que eu uso os dados. Então é muito importante o mapeamento, verificação, porque os usos são legítimos. A questão não é não poder mais usar os dados. A questão é estabelecer as finalidades de uso da forma mais específica possível para não ter problema. Porque quando o cara pedir as informações, você ter condições de dar a informação e dizer: olha, para a Alpina a gente compartilha os teus dados, mas são dados exclusivamente para poder fazer campanhas e entender o perfil do nosso cliente. E é uma finalidade absolutamente legítima, não tem problema nenhum nisso. A questão é só dizer, né, quando for requisitado esse tipo de situação, né? Informações sobre consentimento. Consentimento é um conceito que
se fala muito hoje na LGPD. Tem que pegar consentimento para tudo hoje. E não, tem coisas que a gente consegue resolver sem ter que ficar pegando consentimento o tempo inteiro. Né? Tem situações que a gente trata dados com base em obrigação legal, às vezes a gente trata dados com base em obrigação contratual, então nem sempre precisa ficar renovando o consentimento o tempo inteiro. Né? Claro que em algumas circunstâncias você vai lá pegar um lead numa LP, por exemplo, você vai pegar o consentimento dele para que aqueles dados sejam utilizados para uma finalidade X. Até porque daqui a pouco esse cara ele já é um lead, mas tu não tem certeza. Na dúvida, pega o consentimento dele. Agora, em outras situações, né, uma empresa que vai tratar dados do seu empregado, ela não precisa pegar consentimento de todo mundo para a maioria dos dados. Tem coisas que vão para a Caixa Federal, para o INSS, que é uma obrigação legal. Então, não precisa de um consentimento para isso. Então, tem algumas circunstâncias que vão modificar. A questão é entender para onde vão esses dados e para qual finalidade, para ver se precisa consentimento para algumas ou não. A questão de concordância com oposição ao tratamento. Fala, Fabrício. Vamos lá de novo. Acho que essa tua resposta ela ajuda aqui com uma pergunta que o Lucas colocou aqui no bate-papo, que ele pediu assim, todos os dados que existem no cadastro das empresas são para cumprir as obrigações fiscais, como tirar nota fiscal, entregar declarações obrigatórias para as esferas federal, estadual e municipal, repassadas ao contador. Pergunto, quem é controlador e operador nesses casos? Acho que já conecta aí com a tua... Isso. Essa pergunta aí é muito legal, porque quando a gente vai cumprir a obrigação legal, quem acaba assumindo a função de operador nessa situação, às vezes pode ser o contador, né? Vamos imaginar o seguinte, eu faço uma transmissão de informações para o contador da empresa, e o contador da empresa é que vai transmitir essas informações. Ele acaba sendo o operador, você é o controlador. Quando ele passa essas informações para a Receita Federal, para o município, para o estado, que também precisam cumprir a LGPD. A LGPD não é só para a empresa, também para a administração pública, para o governo, né, para todo mundo. Então, a LGPD ela exclui da lei algumas situações de tratamento de dados, ela não exclui atividades e nem segmentos, né? Então, ela vai dizer, olha, tratamento de dados nessas circunstâncias ficam excluídos da lei, mas ela não exclui, assim, o poder público. Então, toda pessoa jurídica de direito privado ou direito público, teoricamente, tem que cumprir a LGPD também. Então, quando você passa esses dados, né, de uma nota fiscal, por exemplo, para o Estado, né, o Estado, eu estou dizendo aí, governo federal, estadual, municipal, eles vão assumir a condição de controladores desses dados, e aí, eventualmente, lá dentro, eles vão ter operadores que vão fazer esse tratamento, mas eles assumem a condição de controladores, porque esses dados deixam de ser da tua empresa para ser do governo num gerenciamento de contribuintes, de receitas e tudo mais, né? Você faz uma transmissão desses dados. O fato é que, ao passar esses dados para lá, tem que ter condições seguras de transmissão desses dados, porque há uma responsabilidade nesse compartilhamento. Mas são compartilhamentos com uma base legal muito legítima, que é o que está previsto no artigo 7º da LGPD. Quando você tem obrigações legais a cumprir, você não precisa pegar consentimento. Então, vamos pegar o exemplo do Lucas. Eu vendi para o meu cliente, eu vou ter que emitir uma nota fiscal, vou ter que cadastrar ele lá no sistema da prefeitura ou no próprio sistema gerenciador financeiro da empresa que vai fazer uma emissão automática de nota, por exemplo, e vai colocar lá o nome do cara, CPF, endereço, e-mail, WhatsApp, tudo. Um conjunto gigante de dados pessoais. Preciso pegar consentimento desse cara para colocar os dados dele num sistema que vai emitir nota fiscal? Não precisa pegar consentimento, porque é uma obrigação legal compartilhar esses dados com o órgão competente. Então, para esse fim, você não precisa colher consentimento. Agora, se esse cara tem esses dados dentro de um ERP, que depois tem um módulo de CRM, e você vai querer vender mais coisas para ele usando esses mesmos dados, você precisa ter consentimento para essa parte, porque é uma finalidade diferente do que essa de compartilhar com o governo, por exemplo. Então, toda a questão de análise se dá em cima da finalidade do tratamento de dados em si. Se é uma finalidade de compartilhar por conta de uma obrigação legal, não tem consentimento para ser pego. Agora, se você vai utilizar esses dados para outras finalidades, exemplo, essa que eu comentei, né? Quero manter ele na minha base, eu quero continuar mandando produtos. Outra coisa que é muito comum, eu quero fazer parceria com um parceiro comercial que daqui a pouco possa pegar essa minha base de clientes e oferecer coisas para esse cara aqui porque é interessante para mim.
né? Eu quero fazer uma parceria e eu vou passar esses clientes e vou ganhar uma comissão, alguma coisa nesse sentido, ou não, a gente só vai trocar bases para a gente vender junto. Bom, isso tudo tem uma finalidade bem específica e isso para isso tem que ter consentimento. Então, são circunstâncias diferentes que modificam a finalidade e vão modificar a forma de tratar os dados e o que você vai precisar para regularizar essa operação de tratamento, tá? Lucas, não sei se eu fui claro, sim, mas se não fui, por favor, pergunta aí, né? Tipo, entendi até aqui, mas aqui não entendi mais. Me fala aí que eu esclareço. Só para finalizar aqui os conceitos, aí depois a gente vai bater mais papo com vocês. As empresas passam a ter também no seu website a necessidade de ter ali um suporte para reclamação à NPD. Hoje a NPD já tem uma plataforma, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem uma plataforma para receber reclamações, mas a intenção deles no futuro é ter um API que consiga se integrar com software, que consiga se integrar com plataformas, ou que você consiga até embedar dentro do site. Então, você não precisaria fazer um formulário próprio para mandar para a NPD. Você conseguiria fazer essa integração, uma coisa que deve acontecer muito em breve, né? Porque daí você consegue, por exemplo, ter uma página de privacidade do site lá da empresa, onde vai ter a política de privacidade, os dados do encarregado, e aí embedado lá esse formuláriozinho que já vai cair direto para a NPD. É um dever que a lei trouxe, né? Como a gente tem hoje em relação ao Código de Defesa do Consumidor, ter lá o CDC no balcão para o cliente consultar se ele quiser. É mais ou menos isso, né? O número do PROCON, da plaquinha, que as lojas são obrigadas a colocar. É mais ou menos essa a intenção, que esse caminho para a NPD possibilite essas comunicações, né, de eventual irregularidade ou insatisfação, algo nesse sentido. Deixa eu ver aqui que o Lucas colocou. Entendido, mas tem o caso dos portais de transparência que possuem dados de pessoas de todo tipo. A LGPD entra em conflito com eles? Entra em conflito, viu, Lucas? Essa é uma questão que o poder público vai precisar adequar logo, porque os portais de transparência, em alguns casos, até divulgam nomes de servidor público, até o salário deles, e às vezes até o CPF aparece. Esse é o tipo de base que descumpre com uma finalidade da LGPD, porque esse tratamento de dados, ele não está excluído, entendeu? Não são dados para fins de segurança pública, não são dados do que está previsto ali no artigo 4º da LGPD que fazem exclusão de algumas atividades, né? Então, essa é uma situação que os portais de transparência vão ter que regularizar, porque até que regularizem isso, vai ficar um joga para lá, joga para cá. O que eu quero dizer com isso? Você vai requisitar uma informação com base na Lei de Acesso à Informação, que é a que regulamenta a transparência pública, e eles vão dizer assim, a gente não pode fornecer essas informações com base na LGPD. Mas eles não fornecem porque não é interessante fornecer por algum motivo, entendeu? Alguma coisa sensível politicamente, às vezes. E muitas vezes você vai pedir para que os dados sejam bloqueados, por exemplo, um servidor dizer, pô, meus dados estão expostos aqui, isso aqui vai contra a LGPD. Eles vão dizer, não, a gente tem que manter isso com base na Lei de Acesso à Informação. Então, eles vão sempre se utilizar de algumas possibilidades que as duas leis vão trazer e vão ter conflitos. Minha posição em relação a isso é que, dado pessoal, quando a gente for tratar de situações de pessoa física, nos portais de transparência, eles vão ter que ser de alguma maneira anonimizados para não ferir a LGPD, porque tem maneiras de você ter transparência sem que essa transparência seja uma violadora da Lei de Proteção de Dados. Mas isso vai acontecer, esse é um conflito que naturalmente vai acontecer, porque a Lei de Acesso à Informação ela é de 2013 e a LGPD é agora de 2018, né? Então, algumas coisas tendem a chocar aí. Pessoal, eu vou interromper meu compartilhamento de tela, depois tem mais umas informações que eu e o Fabrício a gente vai comentar mais para o final, que estão nessa apresentação. E aí eu quero abrir aqui o espaço também para que vocês possam perguntar, comentar, enfim, né? Não sei se o Fabrício tem mais perguntas, ele falou que tinha uma lista enorme de perguntas, eu fiquei até assustado, né? Acho Eu que tenho bastante coisa. tem no chat Diga, aqui também, que a Cris tinha tem mais colocado, dados perguntas? de cadastro de trabalho conosco, é bem importante cuidar, né? Bem importante, RH. Cris. Porque o pessoal bota normalmente lá um trabalho conosco e aí joga para um formulário ou joga para alguma aplicação já do software da empresa para poder fazer esse banco de currículos. E é uma área que é muito importante, porque
você não precisa parar de fazer isso. Dá para continuar pegando currículo, banco de dados e tudo mais. Mas isso tem que estar integrado com a política de privacidade da empresa, né? Porque esses dados eles vão para algum lugar e vão ser tratados de alguma maneira, né? Vai ter uma análise para isso. Isso tem que se conectar com a política de eliminação de dados. Então, tipo, tu não pode ficar com esses currículos aí a vida inteira. Você tem que ter um prazo para seguir no teu banco de dados. A empresa tem que definir isso. Então, às vezes é uma discussão que vai acontecer. Por exemplo, é relevante a gente ficar com currículos por 5 anos, porque por 5 anos a gente ainda dá uma garimpada nesses talentos que aparecem aqui para ver se a gente vai chamar eles de novo para uma entrevista ou fazer um processo de assessment, alguma coisa assim. E às vezes não, às vezes vão dizer, não, a gente vai sempre abrir vaga de novo, o pessoal se candidata, a gente escolhe, deleta os currículos e abrir de novo, se candidata de novo e manda o currículo de novo. Tem gente que vai se comportar dessa forma, é uma questão de definição, mas são dados bem importantes para cuidar. Ótimo, obrigada, Vinícius. Até fiquei com uma dúvida em relação quando a empresa também solicita, por exemplo, para uma agência de empregos, a responsabilidade dos dados. Por exemplo, a Alpina vai contratar alguém, é de quem esses dados? É da Alpina, que foi o final ali que a gente vai contatar esse lead ou esse candidato, ou fica dessa agência intermediária? Não sei se encaixa também isso. Na verdade, a responsabilidade é das duas, porque eu brinco assim, né, a história do tratamento de dados, né, é meio que caiu na área pênalti, assim, não precisa nem tu não ter encostado na bola, assim, nem ter empurrado o cara. Se o cara se jogar na área é pênalti, a LGPD é mais ou menos isso. Então, vamos imaginar o seguinte, você recebeu um e-mail com um anexo com informações que tem dado pessoal, já aconteceu o tratamento, entendeu? Então, tu encostou no dado, você já tem tratamento de dados. Então, nesse caso, assim, a agência de emprego passou para a Alpina para fazer alguma coisa. No que ela mandou esses dados, a Alpina passa a tratar dados. A questão é de verificar se ela trata esses dados na condição de controladora ou de operadora. Aí a gente vai ter responsabilidades um pouco diferentes nesse sentido. Mas o tratamento em si vai acontecer e a responsabilidade por tratar, ela inevitavelmente vai acontecer. Por isso que quando a gente tem contratos com esses atores todos, a gente consegue definir, inclusive, o fluxo que esses dados vão ser recebidos. Hoje a gente usa muito o WhatsApp para fazer contatos e mandar documentos, ficou muito fácil, né? Tipo, eu mando sempre por e-mail, mas tá tão barbado ali, já estou conversando com a pessoa e pego e mando um documento pelo WhatsApp. Beleza, ela recebeu pelo WhatsApp, você já transmitiu dados, já compartilhou dados que você não sabe se você tem base legal para poder compartilhar, é importante ter essa clareza. E a mesma coisa, o cara que está recebendo, ele não tem lá uma relação contratual que justifique aquele tratamento. Então, essa situação ela fica muito complexa nesse sentido, assim, de gerar responsabilidades confusas, né, entre as partes. Por isso que os contratos são importantes hoje. Né? Tipo, a agência passou para a Alpina esses dados. Beleza, se tu tem um contrato anterior dizendo, olha, ela vai passar por intermédio desse canal aqui, e aí, quando a Alpina pega, ela pega na condição de operadora e a agência de controladora, tudo está bem definido, bem claro, fluxo tranquilo e as coisas vão acontecer. Para cada contratação de fornecedor tem que ter essa definição de papéis, né? De controlador, de operador e tal. Mas assim, puxando a brasa para o nosso assado, até pessoal, fique à vontade para habilitar, né, o microfone e falar. Eu vou Não se falando sintam aqui, envergonhados, né? eu tenho uma lista aqui, que algumas são até clientes que me passaram, até ali, que botaram também na landing page, né? Uma coisa que, assim, eu acho que é dúvida de todos, inclusive nossa, é a questão do Web Compliance, tá? Na prática, o que precisa ser feito? Tem o cookie banner que tem que ter no site, ele tem que bloquear cookies, tem que ter uma página de política de privacidade, tem que ter aceite em todo formulário ou não de consentimento. O que na prática né, o nosso cliente ele precisa adequar no site dele para, no dia que bater lá a fiscalização LGPD, pelo menos essa parte do canal digital ele tá não, eu tô tranquilo quanto a isso, né? Consigo botar a cabeça no travesseiro ali e dormir bem, né? Sim, é bem legal essa tua pergunta, Fabrício, porque isso, assim, eu acho que vai ser uma das questões que, se fosse priorizar hoje na empresa, pensando assim, tem que fazer adequação da LGPD, mas não tem orçamento previsto, a gente está gastando muita energia em outras coisas, por onde é que eu começo? O site, sem nenhuma dúvida, é um bom começo, porque você
já regulariza algumas situações com um orçamento relativamente baixo, e hoje, muitas vezes, o site da empresa ainda é um cartão de visitas para algumas situações. Então, isso gera um valor de imagem, né, para a marca também, que é interessante. Então, quando a gente fala em Web Compliance, que é um conceito que a gente usa muito aqui na High Order, a gente está falando de uma adequação que parte do site, né? Então, a gente tem as adequações que são de LGPD como um todo para as empresas, que a gente pega de ponta a ponta, assim, para fazer tudo. E tem as questões de Web Compliance que a gente dedica exclusivamente para aquela situação, porque tem muito cliente que começou a dizer isso, olha, minha prioridade agora é o site, depois eu vou ver o resto, eu sei que tem que fazer, mas vou escalonar aqui de uma forma que fique viável. Então, o que a gente faz nesses processos? A gente faz um diagnóstico daquilo tudo que precisa ser adequado. Então, se é só um website, a gente verifica isso. Se o cara tem um website, uma plataforma que tem integração com software, a gente verifica o site mais essas questões. Se é um e-commerce, a gente verifica o site e mais o que tem de infraestrutura de um e-commerce. Isso tudo compõe um diagnóstico de Web Compliance, né? A gente faz essas análises, verifica bem certinho cada detalhe para verificar todas essas questões, né? Quais são os dados pessoais que são utilizados, para quais finalidades eles são utilizados, para quem eles são compartilhados eventualmente, para qual finalidade existe esse compartilhamento. Então, tudo isso é verificado. A partir desse momento, a gente identifica quais são as necessidades de termos que a gente vai precisar. Quando a gente tem, depois a gente até vai comentar aí com o pessoal duas modalidades, né, que a gente trabalha, mas quando a gente tem sites que são muito mais informativos, o Web Compliance é bem mais simples e com investimento bem mais baixo, né? Quando o site tem lá uma ferramenta, um motor de vendas, é um e-commerce, algo nesse sentido, ele, além da política de privacidade, vai ter que ter lá os termos e condições de uso, né? Que vão ter regras que não são só em relação ao LGPD. Então, fazer o Web Compliance é tornar o site adequado, tendo o seu cookie banner, colhendo o consentimento para o uso desses cookies, tanto os cookies necessários como os cookies que a gente chama de desnecessários, que não são desnecessários, são úteis para as questões de estratégia e negócio, que são os cookies de publicidade, né? Mas hoje a gente utiliza uma ferramenta que já classifica isso automaticamente, já faz um cookie banner ali para o site, já faz uma identificação mais clara e transparente para quem está usando o site de quais são os cookies, para quais finalidades eles são utilizados, o prazo de expiração deles, tudo isso é catalogado ali, classificado. Então, dentro de um processo de Web Compliance, a gente passa pela questão documental, política de privacidade, eventualmente termos e condições para quem precisa disso, o cookie banner e a identificação de outras eventuais vulnerabilidades que precisem ser adequadas de infraestrutura do site ou do software que roda por trás do site, né? Às vezes o cara tem lá um intranet, tem uma plataforma, o e-commerce, por exemplo, a gente vai identificar que esses dados acabam de alguma maneira sendo compartilhados com outra base, ou que o servidor utilizado não é um servidor confiável. Isso tudo são questões que a gente verifica para fazer um web compliance, para deixar o menor risco possível de dados que eventualmente possam ser vazados ou que sejam colhidos de forma inadequada desses usuários de site, porque hoje, concretamente, os cookies são uma forma de coletar dados pessoais. E se eles não colhem consentimento do usuário do site, eles estão sendo colhidos de forma inadequada. A LGPD não traz especificamente a questão do bloqueio dos cookies, mas a gente já observa que a ANPD deve regular isso aí muito em breve. É uma regulação que a União Europeia utiliza, e hoje usar sites a gente sabe que eles transitam por servidores internacionais, muitas vezes, então a gente sempre gosta de adotar o parâmetro mais rigoroso para essas questões, que é o quê? Fazer o bloqueio dos cookies, usar ferramentas que façam o bloqueio dos cookies antes do consentimento. Muitos sites hoje estão usando só o cookie banner informativo, não estão fazendo bloqueio de cookies. O mais adequado, assim, para não ter risco alto, né, ter um risco bem baixo mesmo em relação a cookies, é ter uma ferramenta que faça bloqueio dos cookies e daí sim permita que o usuário faça a navegação posterior, né? Então, hoje tem muitas ferramentas que fazem isso. E é um encontro, né, da gente poder setar essa ferramenta, configurar ela, não só da parte de quem faz documentação, é o caso que a gente faz documentação e configura essa ferramenta, mas a gente está sempre em contato com os desenvolvedores dos sites para fechar as duas pontas e deixar tudo 100%, né?
A Val perguntou aqui se seria adequado dizer que todos os sites precisam de adequação. Sim, inclusive aqueles que não têm formulário, que o Fabrício até comentou. Eu tenho um formulário lá que tu quer captar um lead, né? O cara quer se tornar cliente e vai preencher um formulário com poucos dados. Quando tem esses formulários, a gente tem que casar o formulário com a política de privacidade e colher um consentimento ali. É bem parecido com o que a gente tem nas landing pages, né? E os sites que não tem formulário nenhum, né? Vamos imaginar, tem lá informações da empresa, não tem nem campo para mandar e-mail. Mas, às vezes, você coloca lá um vídeo do YouTube para embedar ali na página, para o vídeo ficar aparecendo, para o cara ver lá informações da empresa. O YouTube já coloca cookies, quando você faz, você vai embedar esse vídeo, ele já coloca cookies nativos do YouTube. Então, você já precisa verificar isso, porque o YouTube está pegando os dados, né? Então, você está compartilhando dados daquele usuário com o YouTube, né? Então, você precisa deixar a pessoa ciente de que tem cookies de estatística, às vezes são cookies que não vão coletar, rastrear preferências da pessoa, mas ainda assim são cookies que pegam dados pessoais, e tem que ter esse consentimento para esses cookies. Então, quase impossível dizer que que tem algum site que não vai precisar. A gente já teve uma experiência de atender um cliente que ele era desenvolvedor de software, ele desenvolveu um site que não tinha cookie nenhum no site dele. Tipo, ele era 100% informativo, e ele conseguiu limpar os cookies lá, então, tipo, o site dele, a gente passou em mais de uma ferramenta para testar, e disse, cara, inacreditável como que eu vou fazer zero cookie no site. Então, assim, um site desses precisa ter um cookie banner. Não, porque não tem cookie. Agora, se ele mexe na configuração, ele coloca alguma ferramenta, alguma coisa ali dentro que passa a pegar cookies muito simples, já passa a demandar a necessidade de cookies. Então, para 99% dos sites que existem hoje, o cookie banner é necessário e tem que fazer algum tipo de adequação. Eu até estava, em relação a essa questão do YouTube, eu estava vendo que tem, quando tu vai embedar um vídeo do YouTube, agora tem uma opção também, que daí não habilita cookie ou alguma coisa assim. Tu pode escolher se quer a opção com privacidade, não sei o quê, são duas opções lá. E aí o Lucas fez outra pergunta, olha só, se meu site é só um portal de notícia gratuito, sem cadastro algum nele, e todos os meus dados são feitos em software na nuvem, eu não preciso me adequar, né? Nesse E caso, aí? Lucas, vai depender do teu site se ele colhe cookies ou não. Se o teu site colher cookies, ele precisa se adequar sim, tá? Porque mesmo que ele seja um portal gratuito, vamos imaginar assim, boa parte dos sites das empresas, eles não têm uma ferramenta de venda direta pelo site, né? São sites mais informativos, para falar o que é a empresa, o negócio, missão, visão, valores, imagens institucionais e tal, endereço, telefone, às vezes é isso que tem nos sites, né? Não tem tantas coisas. Aí você vai lá, tira um relatório dos cookies, a gente tem umas ferramentas que fazem esses relatórios para verificar que cookies foram incorporados ali naquele site, e já nos aconteceu, assim, tipo, um site super informativo, sem formulário nenhum, e tinha 80 cookies que se instalavam na máquina do usuário e coletavam algum tipo de dado, né? Às vezes eram cookies necessários, outros cookies que não eram tão necessários assim. E a gente conversou com o desenvolvedor lá para poder reduzir, mas ainda assim continuou tendo cookies, né? Então, quando há essa instalação de cookies, e isso representar de alguma maneira coleta de dados pessoais, a gente tem aí a situação de fazer uma adequação do site, mesmo que ele seja um portal gratuito, sem cadastro nenhum, né? Às vezes a gente pega sites bem simples, sem formulários de cadastramento, sem aquelas caixas de comentários nas notícias, nada disso às vezes, e mesmo assim é necessário fazer adequação. Depende muito de como o teu site está se comportando em relação a colher dados a partir de cookies, porque se os cookies são utilizados para colher dados, e na maioria das vezes sim, os cookies têm essa finalidade, seja para verificar preferência, o horário que o cara acessou, enfim, para ter informações, né, de dados e metadados, às vezes não são informações para fins publicitários, para fazer alguma ação de marketing, nada disso. Às vezes são cookies de usabilidade. Esses são importantes de ter, não são proibidos, não tem problema algum em relação a isso, mas ainda assim coletam dados, né? Então você tem que ter, de alguma maneira, o cookie banner adequando o site. Então... Só um exemplo, né? O Google Analytics, ele coloca cookies, né, no site. E aqui na Alpina, pelo menos, todo site que a gente desenvolve, no fim, a gente configura o Google Analytics, que é para ter relatórios, dados de acesso, né, dados demográficos, da onde que o pessoal está vindo, quanto tempo está ficando no site,
para tu conseguir ter informação e melhorar o site com isso, né? E também ver o quanto aquele site está dando de retorno. Então, se tu for ver hoje, a gente vai publicar o site, a gente lá no fim coloca pelo menos um cara, que é o Google Analytics, que usa cookies. Quando tu entra com um trabalho de marketing digital ali, tu usa o pixel do Facebook, tu usa conversões do Google, tu usa a própria RD Station, que aí ele começa a acumular muitos outros cookies, né? E ali, nesse caso até, acho que o Lucas complementa ali, é só, olha só, ele comenta assim, então é só eu ter um termo de aceite na página para ler a notícia. Seria... Nem precisaria ser um pouquinho mais complexo que isso. Nem precisaria ser um termo de aceite para ler a notícia, viu, Lucas? Porque se você instala um cookie banner no site e tu diz assim, ok, eu aceito os cookies, né? Ou não aceito os cookies, vão ficar só os cookies necessários funcionando, vai tocar o baile e tá tudo regular, não vai ter estresse em relação a isso, entende? Então, não é um consentimento, um aceite para ler a notícia, é do acesso ao site como um todo, entendeu? O cara pode ir lá, sei lá, tu tem um cabeçalho lá informando previsão do tempo, e o cara entra no teu site todo dia de manhã para ver só a temperatura, se vai chover ou não, por exemplo. Nessas circunstâncias, o cara não vai navegar em nada, ele não vai abrir uma notícia, não vai clicar em nenhum anúncio, um banner, nada disso. Só que se ele está fazendo esse acesso pela primeira vez, e nesse acesso já vão ser instalados cookies na máquina dele, né, o navegador vai acabar recepcionando esses cookies, porque o padrão, né, o Fabrício comentou, o navegador tu pode configurar isso, mas é uma questão do usuário, nem todo mundo conhece, sabe e faz, né? Então, o que vai acontecer nessa situação? Ele pode ver qualquer informação, mas antes dele ver qualquer informação, ele tem que ter o direito, isso é um direito que a lei traz, de saber que dados vão ser coletados e para quais finalidades. Por isso que o cookie banner que a gente utiliza, por exemplo, ele já coloca lá cookies de marketing, cookies de estatística, etc. Então, os dados vão ser coletados para aqueles fins que estão ali classificados. E o cara pode dizer, olha, eu não quero enviar dados meus por cookies para fins de estatística, eu só quero os necessários para navegar na página. Ele vai dar um ok e vai seguir, porque vai bloquear ali e depois ele segue navegando. Então, não é só um termo de aceite, não é uma coisa simples, um pop-up, né? É uma ferramenta que precisa fazer esse bloqueio. É uma integração que faz, né, com que os cookies sejam interrompidos ali antes de você acessar o resto das informações que tem na página. Então, por isso que algumas ferramentas são interessantes. Tem uma outra dúvida aqui sobre a questão de ferramentas para utilizar a quantidade de cookies. Eu vou botar um link depois aqui no chat, que é uma ferramenta chamada Cookiebot. Eles até fornecem cookie banner para ser feito pelo Cookiebot, mas é uma ferramenta cara para fazer cookie banner. A gente tem uma ferramenta que é mais barata para essa solução. Mas o relatório do Cookiebot é um relatório gratuito, você recebe por e-mail e ele te dá a quantidade de cookies que tem no teu site. É um relatório bem completo, bem legal, assim. Você vai colocar lá o domínio do teu site, ele vai mandar um e-mail para verificar o teu endereço de e-mail, você faz a verificação, confirma que o e-mail é teu, e vai ali por uns 20, 30 minutos fazer essa varredura e vai mandar um relatório no teu e-mail dizendo, ó, teu site tem X cookies e quais as categorias de cookies que tem na tua página. Então, é possível fazer isso. Eu vou colocar aqui em seguidinha já no chat, daí quem tiver interesse dá para começar a fazer essas verificações aí. Fazer um teste, né? E Vinícius, sobre essa questão da ferramenta, eu acho que é bem importante também, porque essa ferramenta de cookie banner tem várias, né? Tem gratuitas, né? Até em WordPress, alguns sites a gente cria com base no WordPress, né? Ele tem vários plugins gratuitos, né? Mas ele, de certa forma, é simples, tu não consegue personalizar e tem um problema que é bem importante que tu me comentou, que é a não bloquear o cookie, né? Então, ele pede o aceite, mas se a pessoa não dá aceite, igual ele não bloqueia o cookie. Então, que a gente falou, né? Talvez com essa adequação que vai ter a lei, vai acabar replicando o que tem lá na Europa, vai acabar tendo que ter esse bloqueio dos cookies aqui também na LGPD, né? E isso acho que é importante só para o pessoal entender, porque até foi uma coisa que eu comentei com o Vinícius, eu dei uma insistida, porque ele tinha uma ferramenta italiana, se não me engano,
que tinha um valor anual ali um pouco salgadinho. Eu falei, pô, Vinícius, o pessoal aí, né, tem o site ali e tal, vai pagar mais esse valor por ano, que é em euros ainda, né, pessoal? Então, aí ele foi de atrás e conseguiu uma ferramenta boa também, né, que faz esse bloqueio de cookies com um valor um pouco melhor, né, que é anual, né, se não me engano, o valor é 20 e poucos euros por ano, alguma coisa assim que tu tinha me falado, né? Isso aí. Mas é só para tu salientar a importância disso, né, porque tem tanta gratuita, e aí o pessoal vai, pô, vou economizar aqui, economiza R$200 por ano, R$300 por ano, mas depois tem um problema ali na frente, né, que poderia ter sido evitado só com essa ferramenta, né? É bem isso. Na verdade, tem muitas ferramentas gratuitas, inclusive essas pagas, você tem versões gratuitas, algumas dão alguns dias gratuitos, outras dão lá até tal funcionalidade gratuita sem prazo, né? Mas o que acontece é não fazer esse bloqueio, né? Não ter também, inclusive, a possibilidade, muitas vezes, de você categorizar os cookies para que o usuário diga, eu quero este, mas não quero estes, né? Então, a gente vai ter essas situações que podem eventualmente prejudicar, né, o andamento, né, de uma adequação. Então, vamos pensar assim, após fazer um negócio provisório, vai ser um negócio provisório muito estético, né, assim, uma coisa que você vai querer mostrar, eu tenho um cookie banner, mas na prática ele não vai estar resolvendo o problema, porque inclusive esses plugins gratuitos, eles não registram lá os IPs, né, que deram ok ou não deram ok, se você um dia precisar alguma coisa, né. Então, ele é uma ferramenta muito simples, né? Que basicamente é quase um pop-upzinho que vai abrir ali só para dizer, né? Alguns plugins gratuitos, inclusive, eles nem têm botão de aceite, né? Eles só dizem, nosso site usa cookies e tem um xizinho para tu fechar a janela, né? Então, isso não resolve o problema de adequação do site, né? Então, eu e o Fabrício, a gente vem conversando bastante tempo, né? Como é que a gente poderia integrar as soluções da HighOrder com a Alpina e como é que a gente conseguiria, de fato, chegar aí em situações de viabilizar adequações, né? Então, a gente tinha uma solução que era italiana e a gente continua com a mesma solução se a gente conseguir uma solução que se tornou mais barata. A gente conversou com a ferramenta, enfim, né? E como a gente tem muitos clientes que a gente acaba atendendo e pela demanda que a gente tem, a gente conseguiu um preço bem melhor, assim, para essa parceria que a gente faz, né? Então, é um valor anual também, bem mais barato e que dá conta daquilo que os sites basicamente precisam para poder operar adequadamente, né? Então, Show de bola, pessoal. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu tenho mais algumas aqui, mas, né, acho que já passamos um pouquinho do tempo. Alguém quer erguer a mão aí, fica à vontade. Se quiser também botar no chat, a gente vai lendo. Depois a gente pode disponibilizar também o contato do Vini, né? Aí, caso alguém tenha algo mais específico. Perfeito, Val. Eu tenho uma dúvida só, então, já vou aproveitar, que é em relação, até acho que vem ao encontro dessa dúvida do Lucas, Vinícius, que é sobre portais de notícias, né? A gente tem alguns clientes aqui da região que são portais de notícias, então, eu vi que tem uma interpretação que, pô, portal de notícia não precisa se adequar, alguma coisa nesse sentido, né? E não, né? Vai depender muito do que vai estar usando o portal, né? Se tu puder só esclarecer isso, coisa rápida, assim, só para te ter uma ideia, a gente passou, né? É mais ou menos por cima, mas eu estou olhando aqui agora, a Prisciliana até que fez uma pergunta, é de Curitiba, ó, então já está lá. Acho que o pessoal está mais adequado, né? Da área da educação, tem portal de notícias, tem imobiliária, tem empresa de tecnologia, tá bem variado aqui, tá bem interessante, do agro, saúde, tem o nosso ilustre, né, cliente Dário ali, italiano também, né, que a Val deu as boas-vindas antes, né, que é bem específico, ele trabalha com documentos também, né, com pesquisa de documentos para a cidadania italiana na Itália, então pode ser que tenha também alguma especificidade por conta disso, né? Acho que está bem bacana, assim, bem variado o nosso webinar. Se tu tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma coisa específica para alguma área dessas, também aproveita aí. Ah, legal. Então, essa questão das áreas, né? O que a LGPD não é, né? O que ela não pega aqui.
em relação às exceções. Lá no artigo 4º da LGPD tem algumas exceções, e não são exceções para segmentos, né? Então, eu comentei antes, assim, então não tem áreas, tipo, a área X não precisa se preocupar com a LGPD, tá tranquilinho, fica, nem te estressa. Ela traz exceções de não aplicação a tratamento de dados nessas circunstâncias, né? Então, lá no inciso 1 vai falar que você utilize para dados que sejam para fins exclusivamente particulares, não econômicos, por exemplo, se você tratar dados pessoais para fins particulares, você não precisa se preocupar com a LGPD nesse tratamento específico. Quando você realiza tratamento para fins exclusivamente jornalísticos ou artísticos, aquele tratamento para essa finalidade não se aplica à LGPD. Agora vamos pegar o caso de atividades jornalísticas, né? Você pode ter o jornalista que vai conversar, entrevistar alguém e vai precisar de alguns dados para essa entrevista. Esse é o conteúdo exclusivamente jornalístico que você vai utilizar. São dados que você precisa para desenvolver um conteúdo que é a atividade fim daquele veículo de comunicação. Agora, quando você vai cadastrar leads, né, ou vai coletar leads para poder fazer uma campanha para captar assinantes, essa atividade, esse tratamento não é jornalístico. Então, você acaba tendo uma responsabilidade perante a LGPD nesse tratamento de dados. Quando você contrata um empregado, né, vai assinar a carteira dele, eventualmente vai compartilhar dados lá com o plano de saúde para poder vincular ele ao plano de saúde, você precisa ter tratamentos adequados em relação à LGPD nessas situações. Então, a questão não é o segmento, é a finalidade de uso dos dados. Então, dados para fins acadêmicos, né, para quem é da área de educação. Então, quando você faz pesquisa acadêmica, esses dados para pesquisa acadêmica, eles não estão dentro da LGPD. Agora, eu vou captar aluno, eu preciso botar aluno para dentro para pagar mensalidade, para gerar receita, fazer o negócio sustentar. E vou usar diversas estratégias que vão ter acesso a dados pessoais de alguma maneira, para poder entrar em contato com esses leads. Isso se aplica à LGPD porque esses dados não estão sendo usados para fins acadêmicos, né? Então, são exemplos que a gente vai ter aí em segmentos, né? Que até tem previsão de exceção em algumas circunstâncias, né? Agora, tem áreas que precisam se preocupar inevitavelmente, né? Assim, quem tem departamento comercial, né? Faz venda, precisa cadastrar pessoas, ter um CRM ativo, precisa realmente ter vendedor na rua ligando e tudo mais. Esse é um segmento muito importante de adequar, porque essas bases de cadastramento, às vezes, elas vêm com as pessoas, né? Você contrata um cara para o departamento comercial e o cara tem uma carteira de clientes que ele traz da empresa onde ele trabalhava antes. E às vezes isso era visto como uma vantagem. Vou contratar fulano porque ele traz com ele um ativo de pessoas que se vinculam a ele, que gostam dele como um vendedor. E ele tem esse banco de dados no telefone dele, tem às vezes num arquivo Excel que ele trouxe lá da outra empresa e joga para dentro desse novo empregador aí. No momento que ele traz essa base anterior, ele está cometendo uma irregularidade lá do outro empregador que permitiu essa exportação de dados e que deveria ter tido alguns cuidados em relação a isso, e acaba gerando um pepino para quem contratou ele, trazendo essa base irregular, né? Então, você imagina, você contrata o cara começa a contratar, olha, fulano, eu agora não estou mais lá naquele lugar, eu estou aqui nessa empresa, né? Mas tu pode continuar em contato comigo, assim, sensado, eu tenho um produto muito bom para te oferecer, que é melhor, inclusive, que aquele que eu ofereci antes, né? O cliente, às vezes, não vai dar bola, vai achar legal, pô, bacana, né? Mas esses dias aconteceu uma coisa curiosa, uma vendedora de uma loja aí, que minha esposa gosta muito de comprar roupas, sabe que tinha o meu contato porque eu tinha usado o auxílio dela para comprar presente para ela, e me mandou uma mensagem: oi, Vini, tudo bem? Não tô mais naquela loja, fui para outra, mas tem coisas muito legais aí. Tá vindo o Dia dos Namorados, o que tu acha? Eu pensei na hora, que pepino para LGPD, ela trouxe todos os WhatsApp que ela tinha na outra loja para a nova loja. Então, assim, dá para fazer isso desde que você faça uma adequação da base dentro desse novo cliente, desde que você tenha pego essa base anterior sem problemas para isso. Então, assim, são circunstâncias preocupantes, entende? Cara, aconteceu algo bem parecido comigo numa barbearia. Eu cortava o cabelo ali sempre com barbeiro. E aí eu tava lá, não, o pior é que foi lá, eu sentado na cadeira. Ele falou: ó, cara, tô abrindo uma outra barbearia fora aqui, ó, me segue, eu te faço um valor menor aí, vai lá. E aí, tipo, cara, eu como empresário, eu me coloco muito no lugar, né,
Daí eu peguei, tipo, na hora, né, segui e tal, daí depois eu peguei e mandei um WhatsApp pro cara, dono da barbearia. Falei, olha, cara, aconteceu tal coisa e tal, né, eu não sei como vocês veem isso, mas assim, cara, eu fui um em quantos, né, quantos clientes que o cara levou juntos, vai pagar menos, sei lá, era, tipo, R$ 40 o corte de cabelo, ele ia cobrar 30, levou uma galera junto, né, e, tipo, no local, assim, né, então foi, pá, na caruda, né. Bom, Vini, cara, muito obrigado. Acho que esclareceu várias dúvidas. O pessoal vai ter teu contato depois.